Olá, tudo bem? Está no ar o Câmara em Ação, jornal diário que informa você, cidadão sergipano, a atuação dos vereadores da nossa capital. Durante todo o mês de dezembro, vocês vão ter a oportunidade de rever os melhores momentos do Legislativo de Aracaju neste segundo semestre, devido ao recesso parlamentar. E no programa de hoje você vai ver as audiências públicas para a revisão do Plano Diretor de Aracaju. O Câmara em Ação já está no ar. No auditório da UAB aconteceu mais uma série de audiências públicas para a discussão da revisão do plano diretor. Desta vez o tema foi a ocupação do solo. O público marcou presença juntamente com os vereadores Danilo II, Simone Góes, Evandro Franca, Muritos Matos, Bertolino Menezes, Rosângela Santana, Carla Trindade e Valdo José. As entidades convidadas como a ADEME, CREA, Ministério Público, entre outras, também participaram da discussão. O arquiteto Juan Carlos Cordovez fez uma apresentação do tema e como deve ser aplicado o plano diretor na cidade em relação a esse tema. O uso do solo vem a ser a utilidade, a utilização que se dá ao território ou aos imóveis que nele se construem, tá? Residencial, comercial, industrial, etc. E a ocupação fala mais das questões quantitativas, como vamos ocupar, quanto vamos construir, quantos pavimentos, quanto vamos nos afastar dos limites do terreno, certo? Então, basicamente, esses são os conceitos fundamentais. Já entrando mais no assunto de cenários de ocupação urbana, a ocupação e o uso do território depende basicamente da legislação urbana e do mercado. Não são apenas esses dois fatores, mas são os principais fatores que estabelecem a forma em que uma cidade cresce e se ocupa. O nome cenários de ocupação urbana foi uma sugestão do grupo em que participam o CREA, o AB, que o grupo participa e a AJU. Mas eu entendo assim no sentido de entender que o plano diretor estabelece diretrizes para o futuro Aracaju. Então, qual o cenário que a gente espera de Aracaju com base na legislação atual ou naquela que será proposta? A representante do CREA, Vera Ferreira, falou do momento crítico que Aracaju passa nessas discussões da revisão do plano diretor. Ela aproveitou para falar de como o plano diretor deve nortear a cidade e apontou as falhas existentes. Hoje a gente já vê Aracaju com muitos problemas concretos, né? Digamos assim, caindo em cima das nossas cabeças, né? Qualquer pessoa que circule na cidade já vê engarrafamentos gigantescos para o porte da cidade. A gente sabe que existem situações muito piores em outras cidades, mas nós estamos falando de Aracaju, de uma cidade pequena, capital do menor estado do país, né? Então a gente entende que existe uma desproporção entre os problemas que começam a surgir e o porte da cidade e, digamos assim, o nível de controle que poderia haver pelos gestores públicos para que esse problema não se instalasse e nesse momento em que já se instalou, pelo menos para que ele não piore. Então esse é um momento crítico, as coisas estão começando a acontecer de uma maneira muito mais rápida, a verticalização da cidade cresceu nos últimos anos, abriram-se novas áreas de ocupação, a gente tinha 13, depois os Jardins, a Farolândia, a Jabotiana, então agora você começa a ter uma expansão de verticalização pontual na própria Atalaia, Coroa do Meio. Então, na verdade, a cidade está crescendo em velocidade fantástica e não está tendo uma contrapartida de infraestrutura, de serviços urbanos, de controle desse crescimento. O representante do Ministério Público, Eduardo Matos, falou da dificuldade que Aracaju se encontra. Ele apontou os conflitos e os desafios que a Câmara de Vereadores terá ao final das discussões da revisão do plano diretor. Pegando até a cartilha do plano diretor, nós temos 5 pontos que são fundamentais, que eu diria que são estruturantes. Coeficiente de aproveitamento, a altura dos prédios, a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade e os recuos mínimos. Esses são 5 pontos que são fundamentais. Seguindo o Estatuto da Cidade, o município tem que projetar no plano diretor uma cidade sustentável. Eu considero que Aracaju ele tem uma situação crítica. Por quê? Porque você tem praticamente a ocupação de quase todo o seu território. Então, vai se ordenar dentro de uma situação de fato já existente. E vai se atualizar um plano diretor que não foi integralmente implantado. Então, veja, uma situação extremamente complexa. E eu acho que 3 fatos nós temos que
enfrentar, e a Câmara tem que enfrentar isso. Questão do gabarito, nós temos que trabalhar dentro de estudos, com geógrafos, engenheiros, arquitetos, para chegar a uma orientação técnica, qual o gabarito, qual a distância mínima entre as edificações. Isso é um ponto que tem que ser enfrentado. A questão do zoneamento das atividades incômodas, que estão listadas aqui, nível 1, nível 2. Este é outro conflito permanente dentro da cidade, porque algumas atividades, eu acho que aí o plano diretor tem que refinar o controle. Já o consultor da ADEME falou sobre o sistema de ocupação do solo e como o plano diretor vai guiar as novas sugestões para a cidade. A ADEME não começou hoje seu envolvimento com o plano diretor. Há 2 anos e meio, fizemos um grupo e elaboramos um amplo estudo para dar um olhar profissional, estritamente técnico, ao trabalho. Convidamos o arquiteto urbanista Luiz Roberto Sobral, especialista em planos diretores e dedicado à área desde a década de 70. Democraticamente, entregamos nossas sugestões ao prefeito de Aracaju, ao Condurb, ao CREA, ao IAB e ao Ministério Público. Estivemos presentes na pauta das discussões. O debate democrático é fundamental para que o plano diretor de Aracaju resulte num instrumento eficaz, elaborado e pactuado por todos. É preciso uma qualificada discussão coletiva, mas a discussão tem que ser técnica, sem paixões nem radicalismo. É necessário um diálogo permanente entre todas as forças da sociedade aracajuana para assegurar um planejamento participativo e, consequentemente, uma gestão compartilhada. O presidente da Câmara, Emanuel Nascimento, mais uma vez usou a palavra para falar das próximas audiências públicas que devem acontecer nos bairros da capital sergipana. A partir de outubro nós passamos a movimentar os bairros de Aracaju, convidar, e aproveito logo esse espaço para convidar as pessoas. A primeira vai ser no Santo Dumont, uma audiência pública diretamente com a comunidade, né, e vamos fazer outras audiências, vamos fazer uma audiência na Universidade Federal de Sergipe, né, e vamos fazer essa discussão com toda a comunidade. Esse é o trabalho, a Câmara Municipal de Aracaju vai às ruas, vai ao encontro do povo, vai ao encontro da comunidade. Esse é o papel que nós estamos fazendo. E aproveito para dizer à população que estamos nos reunindo aqui no auditório da UAB, na rua Martim Garcês, tá certo? Para que a gente ouça as entidades. Hoje estamos aqui falando sobre a ocupação urbana do solo. E é importante lembrar também para essas pessoas que nas comunidades elas vão poder expor, né, os problemas da comunidade, não é isso, presidente? Claro, ela vai expor os problemas da comunidade para adequar a situação do plano diretor. O que nós estamos rediscutindo a cidade, discutindo o destino da cidade, discutindo o futuro da cidade. E queremos discutir esse futuro junto com o povo, junto com os trabalhadores, junto com os empresários, junto com os comerciantes, junto com os jornalistas, junto com todos que fazem parte da nossa terra. E o Câmara em Ação de hoje fica por aqui. Informações do Legislativo Municipal você pode encontrar no site da Câmara e também no site do TCE, e claro, nas redes sociais como Twitter e Facebook, a atuação de cada vereador. Tenham todos um excelente dia e até o nosso próximo programa. Tchau!